Ok, amiguinhos, estamos de volta então aqui com conhecimentos bancários. É uma disciplina que você vai amar, você vai gostar, você vai entender como as coisas funcionam, né? E a gente está falando da principal, vamos chamar assim, de instituição do Sistema Financeiro Nacional. Não é melhor nem chamar de instituição, vamos chamar de órgão, né? Já que o Conselho Monetário Nacional, ele não tem assim, digamos, não, você não vai ver um prédio com o nome Conselho Monetário Nacional, como você vê agências do Banco Central, etc. Não. Essas autoridades podem se reunir até em conferência pela internet, entendeu? Pelo telefone, etc. Essas autoridades podem se reunir em qualquer lugar. Claro, nós temos o Banco Central do Brasil, ele que tem suas sedes, suas agências, tem a sua existência física palpável ali, né, ao prédio. Então, o Banco Central do Brasil, ele presta este apoio ao CMN, até porque uma das autoridades integrantes do CMN, não se esqueça que é o presidente do Banco Central, e o Banco Central ele dá suporte ao Conselho Monetário Nacional. Então, as reuniões, em geral, são feitas no próprio Banco Central, na própria sede do Banco Central. Entretanto, essas reuniões podem acontecer em quaisquer lugares, tá? Então, é um conselho. Autoridades que se reúnem para tomar decisões. Inclusive, podem votar essa decisão, né? Podem votar essa decisão. Mas vamos às funções do CMN, de acordo com a Lei 4.595, isso aqui é um D, tá? De 1964. Ok. Primeira função do CMN, do Conselho Monetário Nacional, adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia nacional e seu processo de desenvolvimento. Veja bem, lembra que eu falei aqui para vocês, que a quantidade de dinheiro em circulação, ela é importante e que essa quantidade precisa ser controlada? Bom, aqui a gente vai chamar essa quantidade de volume, né? O volume dos meios de pagamento. Então, este volume dos meios de pagamento, ele precisa ser adaptado. Essa quantidade de dinheiro em circulação tem que ser adaptada para que a economia não entre em parafuso, não entre em problema. A gente vai ver aqui que quando você tem muito dinheiro em circulação, mais dinheiro em circulação do que a quantidade correspondente em produtos, em bens e serviços, você vai ter inflação. Porque você vai ter mais dinheiro em circulação, as pessoas vão gastar mais. Gastando mais, as pessoas comprarão mais, e comprando mais, a tendência dos fornecedores é elevar o preço. É um dos tipos de inflação mais comum que a gente tem. A gente vai ver isso lá em Banco Central. Ok. Agora, observe que aqui, a lei não disse adaptar o volume ou a quantidade do dinheiro em circulação. A lei disse que a função do CMN é adaptar o volume dos meios de pagamento. Meios de pagamento. Por que será que a lei disse meios de pagamento? Porque a lei sabe muito bem, né, o legislador na época, ele sabia muito bem que o dinheiro não é o único meio de pagamento. Isso em 1964. Hoje é que a gente sabe que não é mesmo. Você pode usar cartão de crédito, cartão a débito, entendeu? Então, existem outros meios de pagamento, transferências, etc. Então, adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia nacional e seu processo de desenvolvimento. Isso é uma função do CMN. Essa adaptação vai ser feita, obviamente, através de normas, são normas que deverão ser seguidas. A execução disso aqui é feita pelo Banco Central. A gente vai ver daqui a pouco, quando a gente vê Banco Central, a gente vai fazer esse paralelo, tá? A próxima função do CMN, também de acordo com a Lei 4.595 de 1964, né? 31 de dezembro de 64, foi a reforma bancária que foi feita aqui no Brasil. Regular o valor interno da moeda, para tanto prevenindo ou corrigindo surtos inflacionários ou deflacionários, de origem interna ou externa, as depressões econômicas e outros desequilíbrios oriundos de fenômenos conjunturais. Bom,
é uma funçãozinha que parece complicada, mas ela só parece complicada porque alguns aspectos dela ainda não foram estudados aqui, tá? Mas vamos lá. Vamos nos concentrar primeiro apenas nisto aqui, olha, no que está sublinhado. Regular o valor interno da moeda, na verdade, o valor externo também. É que o legislador separou, a gente vai ver uma função aqui com o valor externo. Então, regular o valor interno da moeda, para tanto prevenindo ou corrigindo os surtos inflacionários, vamos parar por aqui por enquanto, né? Os surtos inflacionários, ok, vamos parar por aqui. Bom, regular o valor interno da moeda. Professor Jusilândio, regular o valor interno da moeda? Sim. É preciso que o Conselho Monetário Nacional saiba exatamente qual é o valor interno da moeda necessário para aquela economia. Mais uma vez, a gente está falando aqui, olha, prevenindo o quê? Ou corrigindo o quê? Os surtos inflacionários. A gente vai trabalhar aqui sempre com essa premissa. Quanto maior a quantidade de dinheiro em circulação, de moeda em circulação, quanto mais dinheiro as pessoas têm em mãos, mais as pessoas vão gastar. Quanto mais as pessoas gastam, maior será o preço das mercadorias, ou seja, uma elevação do consumo eleva o preço das mercadorias. Claro, se alguém vende banana na feira e está vendendo banana a R$ 2,50, R$ 2,50, e ele percebe que as pessoas estão comprando mais banana, ele leva a banana de manhã e em meia hora de feira já vende tudo, é óbvio que na próxima feira, ou talvez até nesta, ele vai aumentar o preço. Ora, se a demanda está muito grande, as pessoas estão querendo comprar mais a banana dele, ele vai elevar o preço, isso é natural. É o que a gente chama em economia de homos econômicos. O homem, o ser humano, ele vai agir assim. Ele vai procurar sempre o quê? Maximizar o seu lucro, sempre, e minimizar os seus custos. Ok? A empresa trabalha assim, e o ser humano, naturalmente, ele vai pensar assim. Então, ele vai elevar os preços. Essa elevação de preço pode levar à inflação. A gente vai ver aqui que a inflação... O que é a inflação? A inflação ela é o aumento persistente dos preços das mercadorias em determinado período observado. E essa inflação, esse aumento dos preços, corrói o bolso do trabalhador, principalmente. Desvaloriza a moeda. Tá? Hoje, na época de hoje, em que a inflação está controlada, graças ao Plano Real, a gente não tem mais uma visão assim tão trágica da inflação. Mas se você tem menos de 30 anos, certamente os seus pais viveram na década de 80 um período de inflação galopante, inflação elevada. Alguém que comprasse um produto hoje por 100 moedas da época, 100 cruzados, hoje algo custava 100 cruzados, daqui a 30 dias custava 187. Isso mesmo. A inflação chegou a cerca de 87% ao mês. Já pensou? Você comprar alguma coisa hoje, em valores de hoje, por R$100, com a moeda de hoje, e daqui a 30 dias ela vale R$187. É complicado, um aumento muito grande. E era complicado porque o trabalhador recebia o salário dele até o 5º dia útil do mês. Quando ele recebia o salário já não dava mais para comprar as mercadorias para a subsistência dele, porque os preços já estavam aumentando demais. Então, o Conselho Monetário Nacional ele tem essa obrigação de regular esse valor interno de nossa moeda, o real, entendeu? Para corrigir os surtos inflacionários. Agora, cuidado, pessoal. Cuidado. Aqui nós temos o quê? Nós temos o verbo regular, ou seja, traçar regras. Porque, na verdade, quem vai executar mesmo isso aqui é o Banco Central do Brasil, com os seus instrumentos de política monetária. A gente vai ver aqui, instrumentos de controle da inflação, instrumentos de controle da quantidade de moeda em circulação, que a gente vai ver aqui. Então, cuidado, que a função do Conselho Monetário Nacional é regular, é traçar regras, resoluções que determinam o que deve ser feito. Agora, quem deve fazer, quem deve executar, a execução
é uma tarefa do Banco Central e não do CMN, tá? Então, o CMN é órgão regulador. O Banco Central já é uma entidade supervisora e a entidade executora das políticas do CMN, ok? Então, a gente vai sempre trabalhar assim. O CMN, Conselho Monetário Nacional, com suas 3 autoridades, ele vai regular, traçar as regras. E o Banco Central ele vai cobrar essa execução do sistema, principalmente das instituições financeiras, né? E a CVM, que vimos aqui, Comissão de Valores Imobiliários, a gente vai ver um estudo melhor sobre a CVM vai cuidar da área de capitais, da área de valores imobiliários. Veremos isso, o que é isso daqui a pouco, tá? Ok. Então, os demais temos aqui, a gente vai ver mais à frente, mas observe. Já vou adiantar, né? Vamos ler de novo? Função do CMN, regular o valor interno da moeda, já vimos como, para tanto prevenindo ou corrigindo os surtos inflacionários, a inflação, né, a desvalorização da moeda, a inflação, ou deflacionários, que é o contrário. Enquanto a inflação é o aumento, já vou adiantar isso aqui, enquanto a inflação é o aumento persistente dos preços em determinado período, a deflação é o contrário. E a deflação, às vezes, pode ser mais trágica, pode ser pior que a própria inflação. A deflação, ela é a queda vertiginosa dos preços de forma persistente durante um período. Então, a deflação, os preços caem demais, bastante, e isso é prejudicial também ao sistema financeiro. Por quê? Porque, primeiro, os produtores não vão querer mais produzir, né? Produzir para quê? Se os preços estão caindo tanto e chegando até abaixo do custo de produção. Então, a deflação ela é tão ruim quanto a inflação, às vezes até pior do que a inflação. Então, as depressões econômicas, depressão econômica, né? A gente verifica que o país, na verdade, todo governo ele tem por objetivo, não sei se vai cumprir ou se quer cumprir, mas todo governo tem como objetivo o crescimento econômico e o desenvolvimento social da população, para levar o bem-estar à população. Todo governo tem isso como objetivo, tá? E a depressão econômica é quando o país deixa de crescer durante determinado período e, em vez de crescer, começa o quê? A decrescer. Começa a ter taxas negativas de crescimento econômico. Ou seja, aí você vai ter o quê? Depressão, se isso é persistente, tá? Então, e outros desequilíbrios, né? Tem que ser corrigido por regras, normas do CMN, que devem ser executadas pelo Banco Central do Brasil. Aí a gente continua, tem aqui mais uma função do CMN. Como eu disse, regular o valor externo da moeda. Bom, quando a gente falou de regular o valor interno da moeda, a gente falava de comparação o quê? Do valor da moeda com os preços das mercadorias. Então, o valor interno da moeda é dado pela... Como é que é dado o valor interno da moeda? Valor da moeda, professor? A moeda vale alguma coisa? Vale. O valor interno da moeda é dado pela capacidade de aquisição dela, entendeu? O poder aquisitivo da moeda. Então, quando a gente viu na função anterior que o CMN regula o valor interno da moeda, a gente viu falar em inflação, justamente os preços. Ou seja, regular o valor interno da moeda era fazer com que o poder de aquisição da moeda continuasse de acordo com o que se quer na economia. Agora, regular o valor externo da moeda, aí a gente vai comparar a nossa moeda com o quê? Com a moeda estrangeira. Exatamente. E aí a gente vai falar de equilíbrio no balanço de pagamento. Professor Juscelândio, balanço de pagamento, o que é isso? Bom, embora esteja aqui na lei, não é tão interessante para vocês que estão estudando conhecimentos bancários. Aqui é para a economia, a disciplina economia. Mas o balanço de pagamento, vamos entender o seguinte. O balanço de pagamento ele é a descrição ali das contas externas do Brasil, que mostra importação, exportação de mercadorias, de bens e serviços e assim por diante. Então, esse balanço de pagamento ele mostra
Digamos, Brasil exportou X em mercadorias, importou Y. E aí? Se ele exportou mais do que importou, então ele teve aí um excedente, ele teve aí um balanço positivo. Não vamos adentrar em balanço de pagamento, mas ele na verdade, o arcabouço ali de contas, tanto a balança de mercadorias como a balança de produtos e serviços do Brasil. Tá? Então, esse balanço de pagamento, entenda, eu estou tentando não complicar aqui, porque a disciplina é conhecimentos bancários, não é economia, mas o balanço de pagamento, entenda que buscar esse equilíbrio do balanço de pagamento é justamente procurar fazer com que o Brasil tenha superávit, por exemplo, em suas exportações de produtos e serviços, ok? É isso aí. E disso depende o valor externo de nossa moeda, do equilíbrio desse balanço de pagamento, de exportações, importações de serviços, etc. Nosso pagamento de emolumentos da dívida externa, e assim por diante. Então, desse equilíbrio no balanço de pagamentos depende esse valor externo de nossa moeda. Tendo em vista a melhor utilização dos recursos em moeda estrangeira. Ok. O Brasil possui recursos em moedas estrangeiras nas suas reservas. Né? Nas suas reservas. Então, mais uma vez, o CMN ele vai traçar regras para deixar em equilíbrio o nosso balanço de pagamento e regular o valor externo da nossa moeda, e essas regras deverão ser seguidas por todo o sistema. Ok. Mais uma função do CMN, do Conselho Monetário Nacional. As funções do Banco Central veremos depois. Bom, orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, quer públicas, quer privadas. Vamos usar o seguinte método agora. A gente vai trabalhar apenas com o que está sublinhado, depois que explicar o que está sublinhado, a gente lê novamente toda a função. Então, orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, quer públicas, quer privadas. Ok. Então, o CMN, ele tece regras também, que ele chama aqui de orientação, né, sobre a aplicação dos recursos das instituições financeiras, públicas ou privadas, os bancos, por exemplo. Então, mas professor, mas esses recursos não são dos bancos, não são deles? Sim, mas, como eu disse para você, há uma sensibilidade muito grande na questão da quantidade de dinheiro em circulação. Essa quantidade de recursos em circulação, ela é muito sensível, né? Ela é muito sensível. Então, a aplicação desses recursos por parte das instituições financeiras, ela é regulada, ela é orientada, ela é dirigida, de certa forma, num plano geral, pelo Conselho Monetário Nacional. Então, a gente chama aqui de orientação, a lei chama de orientação, justamente para não ficar claro, para que as pessoas não percebam, melhor dizendo, que isso aqui é uma intervenção do Conselho Monetário Nacional no que não é dele, que não pertence a ele, que são os recursos dessas instituições financeiras. Mas, como esses recursos dessas instituições financeiras são bem sensíveis à operação de todo o sistema, né? Eu já volto a repetir, a quantidade de dinheiro em circulação, por exemplo, interfere bastante no comportamento de uma economia. Então, por conta disso, o Conselho Monetário Nacional se reserva o direito o quê? De orientar essa aplicação através de suas normas. Ok. Bom, para quê? Tendo em vista propiciar nas diferentes regiões do país condições favoráveis ao desenvolvimento econômico, ao desenvolvimento harmônico, melhor dizendo, da economia nacional. Olha que coisa interessante aqui, perceba isso aqui. Essa interpretação da função é muito importante para a sua prova, perceba. Tendo em vista propiciar nas diferentes regiões do país. Diferentes regiões do país. Bom, o Conselho Monetário Nacional sabe muito bem que nós temos regiões do país bastante ricas, né? Essa região, por exemplo, aqui onde eu estou gravando, estamos gravando aqui na região metropolitana de São Paulo, né? Essa região aqui é bastante rica, muito rica.
E já tem regiões no país que não são tão ricas assim, que precisam de recursos, como, por exemplo, a região norte, grande parte da região nordeste, né, de onde eu sou. A minha Bahia, por exemplo, há regiões dentro da minha Bahia que são regiões que carecem realmente de recursos. Então, a aplicação desses recursos das instituições financeiras, ela é orientada pelo CMN justamente preocupando também com essas regiões do país, ok? Instituições públicas e privadas. A gente sabe, por exemplo, que a instituição privada, ela, em tese, aplica o dinheiro dela onde ela quer, a princípio, né? E a instituição privada, ela tem por objetivo o lucro, maximizar o lucro. A instituição financeira pública, ainda como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, ainda tem lá o seu caráter social, como veremos aqui no curso. Mas a instituição privada, o objetivo maior dela mesmo é o lucro e pronto. Então, como é que essas instituições privadas iriam se preocupar em desenvolver regiões longínquas do país se não fosse com a orientação do CMN? Claro, há uma e outra que tem essa preocupação, mas talvez não todas. Pelo menos, embora os bancos privados brasileiros tenham o seu caráter também social, eles buscam um lado social também, mas não é, obviamente, tão forte, tão assim, digamos, tão regular quanto os bancos públicos. Esse sim tem realmente esta função de ajudar, levar o desenvolvimento social e econômico para todo o país. O governo impõe a esses bancos públicos, esta função. Ok. Então, entendida esta função do CMN, a gente parte para o próximo slide, mais uma função do CMN. O que estamos fazendo aqui, para você se situar? Nós estamos estudando as funções do Conselho Monetário Nacional, uma a uma, tá? Uma a uma. Essas funções, se você quiser se aprofundar ainda mais, né? De repente você quer se aprofundar ainda mais, a descrição delas está no meu livro de Conhecimentos Bancários e Políticas Econômicas, Manual para Provas e Concursos. Você pode, caso você queira um aprofundamento maior. Mas o que estamos passando aqui já é suficiente para você fazer uma boa prova, com certeza. Propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros. Veja bem, propiciar o aperfeiçoamento, né, buscar a perfeição, claro que a perfeição é utopia, mas é preciso buscar a perfeição, das instituições e dos instrumentos financeiros. O que é isso aqui? O CMN, através de suas normas, regras, de suas discussões, de suas decisões, ele quer propiciar, né, tornar propício esse aperfeiçoamento, essa modernização das instituições e dos instrumentos financeiros utilizados. Professor, instrumentos financeiros? Sim. Por exemplo, hoje nós temos diversos instrumentos financeiros no mercado. Temos, por exemplo, hoje a TED, transferência eletrônica disponível, que você transfere dinheiro de um banco para outro no mesmo dia. Nós temos o DOC, documento que você transfere também dinheiro, não no mesmo dia, né, de um dia para o outro. Temos o cartão de crédito. Então, temos diversos instrumentos financeiros. E essa modernização desses instrumentos, ela é propiciada pelo CMN, ela é buscada pelo CMN. Para quê, professor? Qual o objetivo do CMN em buscar a modernização, o aperfeiçoamento dessas instituições e dos seus instrumentos financeiros? Bom, com vistas a uma maior eficiência, a conseguir maior eficiência do sistema de pagamentos e de mobilização de recursos. Sistema de pagamento, dentro do Sistema Financeiro Nacional, nós temos o SPB, o Sistema de Pagamento Brasileiro, né? O SPB, Sistema de Pagamento. Então, que é o conjunto das soluções buscadas e empregadas pelas nossas autoridades financeiras para poder permitir uma melhor transferência de recursos entre os agentes econômicos diversos, famílias, empresas, governo, etc. Okay? Então, o sistema de pagamento é isso. E esse SPB,
esse sistema de pagamento brasileiro, ele está inserido no nosso, obviamente, no sistema maior, que é o sistema financeiro nacional, que, por sua vez, está inserido no sistema financeiro internacional, tá? Mas, vamos em frente. Zelar pela liquidez e pela solvência das instituições financeiras. Nós temos aqui duas funções, né? Vamos à primeira. Zelar pela liquidez e solvência. O que é liquidez? Liquidez, pessoal, é a capacidade de um bem qualquer de ser transformado em dinheiro. Isso aqui é liquidez. Uma definição simples, né? Rápida, para você entender. Liquidez é isso. A capacidade de um bem qualquer de ser transformado em dinheiro. O que é mais líquido? O que apresenta mais liquidez? Uma moto de 150 cilindradas, ou 125 cilindradas, ou uma fazenda enorme, tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional e fiscalizada pelo IBAMA. Obviamente, a moto é mais líquida. Vai ser muito mais fácil você vender a moto do que você vender uma fazenda fiscalizada pelo IBAMA, tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional, cheio de regras. Você é o dono da fazenda, mas você tem que cumprir regras de como administrá-la e assim por diante. Então, vender a moto é muito mais fácil. Transformar a moto em dinheiro é muito mais fácil. Então, ela é um bem que representa, que possui uma liquidez maior. Então, quando a gente fala em sistema financeiro, liquidez é justamente a capacidade do banco, da instituição financeira em si, de conseguir recursos líquidos para honrar seus compromissos, né? Ok. E por falar em compromisso, o que é solvência? Solvência é justamente a capacidade de uma instituição de pagar o que deve, de honrar seus compromissos, ok? Então, as instituições financeiras precisam ter liquidez, precisam ter dinheiro em caixa para honrar seus compromissos, para evitar o quê? A insolvência. Então, o CMN, através de suas regras, normas, discussões, ele procura o quê? Zelar pela liquidez e pela solvência das instituições financeiras. Então, os bancos, etc., precisam ter solvência, precisam ter capacidade de pagar suas dívidas, e para isso eles precisam gozar de boa liquidez, ok? Quando o banco goza de boa liquidez, ele terá condições de solver, condições de quitar suas dívidas, de pagar seus compromissos, ok? E o CMN tem a função de zelar por isso aí. Então, zelar, eu volto a dizer, dentro da questão das normas, né? Obviamente, a execução de praticamente todas essas funções é feita pelo Banco Central. Bom, vamos à próxima. Coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública interna e externa. A gente vai entender melhor isso aqui mais para frente, mas coordenar essas políticas é justamente, mais uma vez, traçar regras, como é que devem ser feitas, ser praticadas, né? Então, nós temos política monetária, diz respeito a dinheiro, é a forma como o governo tira dinheiro do mercado ou coloca dinheiro no mercado. A gente vai ver isso aqui quando estudar o Banco Central, para poder justamente deixar liquidez no sistema, deixar o sistema financeiro nacional com dinheiro suficiente, no número adequado, a quantidade adequada de dinheiro, para poder o sistema funcionar. Pessoas comprarem, pessoas venderem, assim por diante, ok? A política creditícia é a política do crédito. Professor, o que é isso? Por exemplo, se de repente o Conselho Monetário Nacional desejar incentivar o crédito, ele pode dizer, por exemplo, olha, baixa uma resolução, a partir do dia 1º do mês tal, está permitido o financiamento de carros em até 96 meses. Olha aí. Atualmente está 84 meses, 96 meses. Então, ele vai permitir, as pessoas vão comprar mais, porque a política creditícia está sendo expansionista. O Conselho Monetário Nacional estaria, nesse caso, nessa situação hipotética, estaria liberando mais o crédito. Mas pode acontecer o contrário, do Conselho Monetário Nacional desejar restringir o crédito. Olha, as pessoas estão consumindo demais, vamos restringir o crédito. As pessoas deverão o quê?
comprar menos. Então, o que diz? A partir de tal dia, tal data, não se aceitará mais financiamentos acima de 48 meses. Pronto, já restringiu o crédito. Ok? E a política fiscal, que são os gastos do governo, né? E os impostos, e a dívida pública interna e externa, a gente se trata, na verdade, da solvência do governo com aquilo que ele deve. Na próxima aula, a gente vai continuar a trabalhar com o CMN, a gente vai continuar a trabalhar com o SFN, com o Sistema Financeiro Nacional, estudando o Banco Central do Brasil. Espero você na próxima aula.